Boa noite a todos. Essa é a primeira live que eu estou fazendo pelo Circuito Cinema em Movimento, que é promovido pelo ICEM, que é o Instituto Cultura e Movimento, e a MPC Filmes. Hoje nós vamos falar sobre o filme Carne, vamos debater sobre os assuntos que são retratados no filme Carne, que são relatos, experiências de 6 mulheres com seus corpos, mulheres que estão em fases de vida completamente distintas, né? Elas têm idades e fases de vida completamente distintas. Então, os assuntos abordados são puberdade, primeira menstruação, relacionamento entre mãe e filha, menopausa, gordofobia, um relato de uma mulher trans. E esse curta-metragem, que é um documentário animado, ele foi super premiado no Festival de Locarno, na Suíça, Zineb, na Espanha. Ele foi qualificado para participar do Oscar em 2021. Ele está na lista do New York Times, aquele jornal famosíssimo, New York Times Op Docs, que é uma lista que o jornal reúne alguns cineastas independentes com curtas-metragens premiados. E para debater sobre esses assuntos que estão presentes no filme, eu tenho aqui comigo 2 médicos, o Dr. João Paulo Mancusi, ginecologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva, robótica e oncológica, e a doutora Adriana Sucassaz Negrão, pediatra neonatal, tem 58 anos, mãe de 2 filhos, um neto, e defensora do debate da divulgação de temas como a menopausa, o etarismo e assuntos que envolvem as mulheres 50 a mais. Então, muito obrigada a vocês dois por terem aceitado o meu convite. Gostaria de começar com as primeiras impressões de vocês sobre o filme e esse universo que o filme retrata, né? Dessas 6 mulheres com realidades, fases de vida e idades diferentes umas das outras, e cada qual com a sua experiência, retratada de uma forma muito respeitosa pela Camila, através de animações, né, que é a especialidade dela. Ela é diretora de cinema e animadora. Gostaria de começar com essas primeiras impressões de vocês, por favor. Eu, como um bom cavalheiro, vou deixar a Adriana falar primeiro. Tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui a Ju, né, de abrir esse espaço para a gente comentar esses assuntos que são importantes hoje no universo feminino, né? E realmente esse curta conseguiu englobar assuntos diversos aí do nosso universo. Então, começando pelo corpo, né, por toda essa mídia que a gente tem, de a gente ter o corpo perfeito. Então, a primeira pessoa, né, ela falou muito sobre isso, sobre a gordofobia, e o mais incrível é que isso veio da própria casa dela, né, que ela tinha na escola até uma boa aceitação, né, eles conseguiam se ver, e ela conseguia se ver junto com as outras pessoas, cada um com as suas habilidades, independente de ter um corpo gordo ou não. E o que... Doutor João, quer falar você então, por favor, enquanto ela Claro. volta? Olha, eu achei o filme meio que um soco no estômago, assim, sabe? Ele é bem provocativo, né? Uhum. E, poxa vida, quando eu li, né? Quando você me mandou o convite... Bom, desculpa, deixa eu começar direito. Queria agradecer o convite para estar aqui. É uma oportunidade muito legal de aprendizado, né? E muito obrigado por ter me convidado para a gente estar aqui. Me desculpa, comecei entrando direto aí Imagina. na fala. Mas eu senti o filme meio como uma provocação, assim, sabe? Ele é um filme muito curto, né? São 10 minutos. Você fica querendo saber o resto das histórias, sabe? Assim, eu fiquei muito provocado, assim. Eu assisti, na verdade, eu não gostei, porque eu fiquei, assim, muito à deriva, Querendo, entendeu? né? E ela toca ali em assuntos tão complexos, assim, coisas tão
muito complexas e de uma maneira muito rasa, e você fica realmente a ver navios ali, né? Mas acho que talvez seja essa a intenção mesmo, né? A primeira vez que eu li, assim, comparar as vidas da mulher com o ponto da carne, eu falei, nossa, mas é uma coisa muito de mau gosto. Você vai comparar a mulher com a carne, né? Assim, justamente o que a mulher, o que as feministas e o que a gente briga tanto, né? A mulher vai ser comparada com a carne, né? Mas eu acho que faz parte da provocação também, né? Então, assim, eu senti como um filme muito provocativo e vai despertar no espectador ali uma série de reflexões, mas sem nenhuma conclusão, né? Cada um vai tirar as suas conclusões ali do que está ouvindo, né? Então, mas assim, muito, muito provocativo, né? E a primeira história, né, da mocinha que talvez tivesse acima do peso, né? Ali, uma criança gordinha, quer dizer, acho que criança não tem muito isso, né? Assim, mas ela tinha uma mãe que era nutricionista e queria que ela, vamos supor, queria que ela atendesse as expectativas dela como mãe e talvez ela não atendesse isso, né? E isso gerou ali, você vê que o problema ali daquela infância, na verdade, é essa relação mãe e filha, né? Então, o problema não é a infância, não é ela estar acima do peso, na verdade é a relação dela com a mãe, que é uma relação ali não muito saudável, né? Então, eu fiquei com essa impressão, que o problema não era ela estar acima do peso, e sim a relação dela com a mãe, né? Depois o segundo caso da mocinha na puberdade foi o que eu gostei mais, o que eu achei mais singelo, mais bacana, né? Assim, a menina se descobrindo e aquela história de entender de onde vem o sangramento e por que, olha, sangrar é um machucado, é uma coisa ruim, né? Na verdade, ela depois chegou ali estudando a mitologia e tal, e teve o seu coração mais acalentado, sabendo que, nossa, eu menstruo e eu não morro e eu não tenho um problema, né? Uma coisa nesse sentido, de que ela se sentiu especial por isso, e eu achei bem legal. A terceira história é uma mulher trans, né? E aí ela tem ali ela se enxerga como uma mulher objeto, né? E aquilo ali de alguma maneira faz mal para ela e ela conta um episódio em que ela estava paquerando ali um cara e quando ela foi ver o cara puxou uma arma para ela, quer dizer, uma situação esdrúxula, né? Uma coisa um absurdo mesmo ali, uma questão de preconceito da sociedade e tudo isso, né? Depois vem uma mulher no climatério, né? Uma mulher no climatério que também, de uma maneira muito rasa, coloca ali que queriam tirar o útero dela, mas ela não descreve se ela tem uma doença, se ela não tem. Parece que iam tirar o útero dela por tirar, uma coisa um pouco, talvez, fantasiado assim na cabeça dela, porque eu não consigo imaginar um médico dizer para ela que ela tem que tirar o útero só porque ela está no climatério, assim, então, porque assim, entre a pessoa que comunica alguma coisa e a pessoa que entende, tem uma distância muito grande, às vezes, entre o que é comunicado e o que é entendido, o que é percebido, né? Mas ela, de alguma maneira, entendeu isso, que ela tinha que tirar o útero e tal. Então, talvez também a falha esteja acontecido nessa comunicação, nessa maneira. E ela, e ela diz que só porque ela é lésbica, ela não vai tirar o útero, que ela vai manter o útero. E passa ali e descreve essa fase do climatério. E depois, no final, vem uma mulher já com 79 anos, né? Parece que é uma atriz, né? Que está se aposentando. E o legal que eu achei dessa mulher é que ela se mostra mais realizada, né? Assim, eu saí com a sensação de que ela está feliz. Ela passou por todas as fases, né? E se mostra ali mais realizada. Claro que descreve algum preconceito, alguma coisa que ela passou e tal, mas eu sinto no tom de voz dela, na voz dela, assim, como uma mulher mais realizada. Acho que
assim, o resumo que eu faço da maneira como eu entendi, de novo, entre o comunicador e quem assiste também existe um gap, né? Eu fiquei com essa sensação, né? Eu disse aqui, Adriana, que eu senti o filme muito provocador, né? Ele é eu usei essa expressão, um soco no estômago, né? Porque ele aborda temas extremamente complexos, situações extremamente, vamos dizer assim, complexas mesmo ali, de sofrimento pessoal daquelas mulheres que estão descrevendo ali e tal, de uma maneira muito, muito superficial, assim, né? E você fica querendo saber o desfecho, o que aconteceu, o antes, depois, e na verdade fica só com essa interrogação, né? Então, eu me senti assim muito provocado, né? E fiquei querendo saber as respostas, né? Então eu me senti muito muito provocado com o filme. Entendi. Eu acho que a intenção aí do filme, na verdade, era explorar mais o universo feminino e todas essas questões que envolvem esse universo. Talvez você, como homem, não consiga entender determinadas situações que nós mulheres passamos. Então, o exemplo que eu dou é a menina quando ela fica menstruada, né? Então, a menina, ela 12 anos, né? Ela teve a primeira menstruação, para ela aquilo era uma coisa assim muito estranha. Ela não conseguia entender direito o que estava acontecendo, ela estava com vergonha. E a mãe dela teve outra reação, quis mostrar para todo mundo, quis expor, e acho que isso daí ela se sentiu também um pouco assim, poxa, né? E aí, o que eu faço, né? E essas situações realmente acontecem no universo feminino. A parte também final do etarismo, onde ela fala que ela agora consegue aceitar o corpo dela, o corpo hoje como é. Isso realmente é uma coisa difícil para a mulher quando a gente começa a envelhecer, né? Porque o envelhecimento é uma coisa natural do ser humano, todo mundo vai envelhecer, a não ser que você morra antes, né? Quem morrer antes não vai envelhecer, mas se você continuar vivo, você vai envelhecer. Só que a mulher é muito cobrada pela sociedade, muito mais do que o homem, né? E eu acho que isso daí, na verdade, eu acho que foi essa a intenção, né? De retratar todas essas fases e essas questões femininas. A parte também do útero que você falou para mim, eu também não entendi direito qual que era a questão dela, né? Se ela tinha algum problema, que ela teria que tirar o útero, eu também não consegui entender direito. Ou se pelo fato dela ser lésbica e não ter filhos, sugeriram que ela tirasse o útero, né? Talvez não ficou bem claro lá na exposição dela. Isso que eu Mas, estava vendo, assim, ele dá muito, muito poucos elementos para a gente sim, é, entender, né? Cada um faz a sua interpretação. Acho que é. essa é a ideia dela, né? Que cada um É. interprete. Mas eu acho que ali o que ela quis dizer assim, poxa, porque ela é mulher, então tudo bem ela tirar um órgão, por que que o homem então não tira o dele, entendeu? E ela tem que tirar o dela. Não sei, eu acho que foi mais ou menos isso o que ela quis dizer, né? Vamos dizer, não existe nenhum protocolo, nenhuma recomendação Não, médica para tirar o útero só porque entrou no clima, só por ser sim. mulher, né? Assim, é uma coisa. Ou porque Eu só não porque consigo entrou no imaginar climatério, né? um médico indicando isso, sabe? O que pode Sim. acontecer às vezes, e às vezes a gente vê isso, é uma falha de comunicação, né? Às vezes ela Uhum, tem ali uma doença no útero, ela tem um, né? E às vezes uhum, ela percebe, não sei, eu realmente não sei. Nós estamos fazendo conjecturas aqui, né? É interessante porque assim, a ginecologia é uma especialidade dominada por mulheres, né? Se você for olhar hoje, desculpa, eu não fui procurar estatística, mas eu tenho certeza absoluta que cerca de 70% dos ginecologistas são mulheres, ou mais, né? E a medicina também, né? Hoje, nas faculdades de medicina, a gente tem é, muito mais mulheres do que homens, né? sim. Por exemplo, eu fui muito tempo preceptor dos residentes do HC, né? Durante 10 anos, eu trabalhei no Instituto do Câncer ali, direto com os residentes do HC. Todos os anos,
são 30 residentes, né, por ano. Acho que, desculpa, talvez não 30 por ano, passam ali por volta de 30 residentes. A média era assim, 28 mulheres e 2 homens. Teve ano que eram 30 mulheres. Então, assim, mesmo para essa paciente, vamos supor, é muito provável que tenha sido uma mulher que tenha dito para ela que ela tem que tirar o útero, sabe? Então, o que eu acho ali que eu acho que aconteceu é que ela entendeu errado, ou teve uma falha de comunicação, entendeu? Porque não existe isso, não vai tirar o útero porque está no climatério, né? Não tem o menor sentido, né? Não é porque é mulher, ninguém vai propor essa conduta. Eu acho que entra nessa provocação da autora mesmo, né? De gerar uma dúvida e uma discussão em cima de um tema, né? Eu acredito, a Camila disse que ia participar, né? Vamos aguardar a participação dela, a gente pode questioná-la, mas a princípio ela coletou esses relatos e foram um mix de relato com um desabafo. Então, provavelmente isso que o Dr. João tenha colocado de uma comunicação que ficou truncada entre o médico ou médica e ela, né, tenha dado esse entendimento de que ela, só por ser lésbica e não engravidar e estar na menopausa, teria que remover o útero. Se a Camila entrar aqui, a gente pergunta para ela, mas eu não sei nem se ela vai ter esse conhecimento, porque ela coletou esses relatos, Exato. né? Então, Agora, avançando um pouquinho, a pergunta para o Dr. João, né? Na sua prática diária como ginecologista e obstetra, Dr. João, eu imagino que você já tenha se deparado com todas as situações parecidas dessas mulheres, ou com algumas delas, pelo menos, né? Adolescentes que acabaram de menstruar, mulheres na fase do climatério, menopausa, ou mulheres que venham pedir uma segunda opinião para você de que passaram por algum outro médico que disseram que ela tinha que tirar o útero ou qualquer outro órgão, enfim, mulheres trans. Comenta um pouquinho para a gente sobre isso, Dr. João, como é que foi? Não, é assim, você sabe que eu escolhi ser ginecologista, né? Porque eu gostava muito dessa interação com o paciente, né? E o ginecologista, ele é como se fosse um médico da mulher meio que para sempre, né? Assim, eu tenho muitas pacientes que me consultam sobre problemas de outras áreas, né? Eu tô com dor de ouvido, eu tô com gripe. Isso que eu acho muito bacana. Eu escolhi muito ginecologia porque ela unia essa parte clínica e unia também a parte cirúrgica, que também é a minha especialidade, né? Mas essa parte clínica ela é bastante presente, né? E a gente atende, né? Desde a época da residência até hoje, a gente atende a mulher em todas as fases, né? E assim, faltou talvez uma fase nesse documentário que, não sei se de propósito ela não quis incluir, justamente porque não é uma fase obrigatória, né? Mas é uma fase importante da vida de muitas mulheres, que é a gestação, né? Então, muito das diferenças biológicas entre o homem e a mulher, e muitas dessas fases que a mulher passa, elas têm um motivo biológico, né? Que é o corpo sendo preparado para a gestação, né? Então, a natureza, né, ela não tem essa parte intelectual, ela não está preocupada com isso, né? A natureza, nós evoluímos, o Homo sapiens está na Terra, né, há mais ou menos 300 mil anos. O gênero Homo há mais ou menos 1 milhão de anos, né? Então, a natureza, os nossos genes foram forjados, né, nessas épocas, né? Então, há 300 mil anos, a nossa vida era muito diferente da nossa vida hoje, né? E os nossos genes, eles foram evoluindo ao longo de todo o tempo para viver nesse período, né? Hoje, sei lá, há 100 anos, há 50 anos, que sejam 2.000 anos de Cristo para cá, que a gente vive de uma maneira em que tem cultura, em que tem
outra coisa além dessa parte biológica, né? Então a gente tem que entender que biologicamente a gente foi feito para viver como a gente vivia lá na época das cavernas. Não significa que a gente tem que fazer isso hoje em dia. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu quero dizer que é isso que acontece biologicamente, né? Então, essas fases diferentes da mulher, elas têm muito a ver com essa parte biológica da reprodução, né? Então, a puberdade, depois, durante a vida adulta, os ciclos menstruais, tudo isso visando a reprodução. E eu acabei me desviando da tua pergunta, me desculpa, mas eu atendo sim muitas mulheres, vivo esses dramas delas em cada uma dessas fases, né? E tem alguns dramas que são gerados pela fase que elas estão passando e outros que não, que é uma coincidência. Às vezes ela está passando por um problema pessoal, por um outro motivo, né? E por uma coincidência ela está nessa fase, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, né? A doutora Adriana, quando ela estava falando sobre as considerações delas das primeiras impressões, perdão, sobre o filme, acabou caindo. Você quer continuar, doutora Adriana, sobre isso? Eu acho que deu tudo, assim, já falamos a maioria das coisas, né? O doutor João já falou bastante. Me impactou um pouco a primeira história da menina, porque eu achei muito, assim, muito pesado, né? O fato da mãe dela, que era uma nutricionista, falar para ela que ela era o atestado de fracasso da mãe como nutricionista pelo fato da menina ser gorda, né? Então, você vê que ela já tinha uma rejeição, assim, da própria mãe de dentro de casa, isso daí numa fase de criança, é uma coisa que ela vai carregar o resto da vida dela, né? O resto da vida dela, se ela não fizer terapia e não tiver uma cabeça muito boa, ela vai viver o resto da vida dela com isso, né? Que essa mãe falava para ela. Isso daí eu achei uma coisa muito impactante, muito difícil, né? De lidar com tudo isso. Se ela não tinha o apoio dentro da própria casa, né? Difícil. O que eu falei para a Julie, quando eu tinha caído a sua, que eu fiquei com a sensação ali que o problema era a relação mãe e filha, né? O fato dela tá acima do peso, dela ser gordinha, não tem nada a ver. Ali você vê que é uma relação realmente doentia entre as duas, né? E a mãe, claro, né, como adulta da relação, muito provavelmente a desencadeadora de uma série de questões aí, né? Sim. Uhum. Tem bastante gente acompanhando aqui a live. Quero agradecer todos que estão aí e agradecer principalmente o meu querido amigo Rui, que cedeu o Instagram dele aqui para que essa live pudesse acontecer. Muito obrigada, Rui. A Azevedo comentando, né? Grande parte das mulheres dentro dessa estatística procuram cuidados mais que os homens para a prevenção ao câncer e cuidados com o corpo. A mulher sempre se cuidando mais que os homens, né? Uhum. O Fábio Cavazin fala, no Brasil as mulheres constituem a maioria dos ginecologistas, com aproximadamente 60,9% de ginecologistas do sexo feminino, em comparação com os 39,1% de ginecologistas homens. Tá aí a estatística, doutor João, você queria saber? Mas eu acho que essa estatística dele ela é atualmente assim, mas ela tende a aumentar o número de mulheres. Pelo que eu vejo nas residências, assim, sabe? Agora, doutor João, ainda continuando com você mais um pouquinho. Como que é a questão hormonal? A questão hormonal afeta o corpo da mulher, o corpo físico da mulher e o psicológico, seguindo o que você acabou de nos relatar, né? De que, enfim, a constituição do ser humano não foi feita para os dias de hoje, né? Mas para uma realidade que não é mais a nossa. Então, as adaptações são necessárias. Mas queria que você falasse, por favor, um pouco sobre a questão dos hormônios. E aí eu vou até pedir ajuda da Adriana, que é pediatra, para me ajudar na parte da infância. Se eu falar alguma coisa aqui errada, você me ajuda.
Mas assim, as crianças, né, até a puberdade, tem pouquíssimas diferenças entre meninos e meninas, as diferenças são menores. E quando chega na época da puberdade, né, é que essas diferenças vão se acentuar. Então, a puberdade marca um momento em que a menina vai começar a se tornar fértil, né? E ela vai passar a produzir mais estrogênio, né? E vai passar a desenvolver os caracteres sexuais secundários, né? Então ela vai desenvolver as mamas, ela vai desenvolver os pelinhos, ela vai desenvolver o quadril e o corpo dela vai se diferenciar do menino, né? E o hormônio que rege isso, o maestro dessa história toda, é o estradiol, né? Como hormônio principal aí da mulher. Depois que isso vai se culminar com a primeira menstruação, né? E aí, depois da primeira menstruação, ela vai passar a ter ciclos ovulatórios, ali às vezes nos primeiros meses, primeiros anos, isso não é assim muito regular, mas isso vai se tornar regular e ela vai passar a menstruar mensalmente, né? E aí vai atingir, vamos dizer assim, essa adolescência, né? E ela já vai se tornar fértil, né? Então, a menstruação acontece por quê? Porque o corpo está tentando que ela engravide todo mês. Então, ele vai produzir um óvulo, esse óvulo vai produzir o estrogênio, esse estrogênio vai proliferar o endométrio, que é aquela parte interna do útero, depois esse óvulo vai romper o folículo ovulatório, aí ela vai produzir o segundo hormônio do ciclo menstrual, que é a progesterona, e aí, se ela não engravida, que é o que acontece na maioria das vezes, né, o que é o que a gente quer, que a menina não engravide, né, no começo, esse útero não vai, esse corpo lúteo, que é a parte do ovário que produz a progesterona e também estava produzindo o estradiol, ele não recebe uma sinalização para continuar funcionando, né, porque ela não engravidou, e aí esse endométrio descama e vem na forma de menstruação. E no mês seguinte começa tudo de novo, tá certo? E isso vai se repetir mês a mês, né, até o período do climatério. Quando ela estiver chegando lá no climatério, né, e a gente define por climatério o período próximo ali à última menstruação. A última menstruação a gente chama de menopausa, né, que é a última menstruação. A gente acaba chamando tudo de menopausa, e tudo bem, ninguém precisa usar o termo técnico o tempo inteiro, né, então não tem problema. Mas, tecnicamente, a gente define assim, o climatério, esse período um pouquinho antes, então pode ser 5 anos antes, 5 anos depois da menopausa, né? E o que a menopausa marca? A menopausa marca o final da vida reprodutiva da mulher. Então, ela não... os óvulos da mulher, eles estão no ovário dela desde quando ela estava na barriga da mãe. Ela vem com uma quantidade finita de óvulos. E aí, todos os meses, ela vai gastando um pouquinho desses óvulos. Até que, quando chega lá por volta dos 50 anos, esses óvulos acabaram. E aí, ela para de produzir os hormônios femininos. Ela segue produzindo em pequenas quantidades e tal, né? Mas não tanto quanto antes. E é um pouco diferente isso da mulher para o homem. Porque o homem, ele tem uma queda mais gradual, né? Então, o homem, ele não vem com uma reserva e ele vai gastando. Ele, todos os meses, todos os dias, ele produz novos espermatozoides. Então, essa queda hormonal do homem, ela é uma queda mais lenta e gradativa. Enquanto que na mulher, ali por volta dos 50, ela faz um degrau. E, então, isso faz com que os sintomas climatéricos, né, sejam relativamente intensos. Tem muitas mulheres que têm muitos sintomas, tem outras que têm menos sintomas. Existe uma diferença biológica
e uma diferença social e uma diferença emocional de paciente para paciente. Tem pacientes que têm muitos sintomas, tem pacientes que têm poucos sintomas. Cada ser humano é único, né? E a gente tem que interpretar isso. Essa queda dos hormônios gera uma série de sintomas. Esses sintomas são maiores no começo e com o passar dos anos, eles acabam diminuindo, independente dela fazer ou não reposição hormonal, tá? Então, a história é mais ou menos essa. Não sei se eu te respondi a sua pergunta. Respondeu sim, doutor João. Talvez seja isso que cause, então, essa cobrança excessiva das mulheres, né? Que elas dizem, poxa, eu envelheci tão rápido, né? E fulano, ciclano tá aí com a mesma idade que eu e tá, né, conseguindo, tá com uma aparência melhor, tá conseguindo fazer as coisas com mais ânimo, né? Eu tô aqui lutando contra a depressão, contra o meu corpo que tá caindo tudo, tá despencando tudo. E aproveitando isso, eu vou perguntar para a doutora Adriana, tem uma especialidade um pouco diferente da do doutor João, né, que é ginecologista, mas acima de tudo ela é mulher, né? Então como que ela enxerga essa problemática que o doutor João acabou explicando do ponto de vista médico, hormonal, né? Como que você enxerga isso, doutora Adriana? O doutor João colocou bem aí a parte técnica, né? É isso daí, a evolução. Porém, a gente tem que colocar nesse meio a parte psicológica das mulheres, né? Você olhando assim, parece uma coisa super simples, é um ciclo, né? Nada mais do que isso. Porém, a aceitação de tudo isso é uma coisa difícil para a mulher, né? Começando ali da menarca, né? Que é a primeira menstruação. É uma menina, muitas vezes essa menarca ocorre até antes dos 12 anos, com 10, 9 anos, né? Então, ou seja, imagina para uma menina de 9, 10 anos ter menstruação todo mês, aquele sangramento, aquela coisa incômoda, a criança vai brincar e tá lá menstruada, vai na praia, tá menstruada, tá na piscina, e eu tô falando isso de populações que são esclarecidas, né? Porque nós temos também o problema das comunidades mais carentes, das pessoas carentes, que nem dinheiro para comprar absorventes elas têm, e isso reflete muito, inclusive, na parte educacional da criança, né? É uma das causas mais importantes de falta de abstinência nas escolas, né? Essas meninas, né? Então, você vê que o problema começa aí já. Então, tem toda essa aceitação, e logicamente que isso daí é uma coisa fisiológica, e sim é relacionada única e exclusivamente à reprodução, né? Não tem outro sentido, né? Única e exclusivamente o ciclo reprodutivo feminino, né? Porém, isso tem um simbolismo muito grande para a mulher. Então, quando a gente chega na fase do climatério, não só os sintomas clínicos que nós sentimos, né? Então, os calores, o esquecimento, inclusive que eu estou falando aqui, muitas palavras às vezes eu esqueço, né? Porque eu estou aqui na menopausa e eu tenho aquelas névoas, né? Que a gente às vezes está falando uma coisa e você esquece a palavra, assim, do nada. É uma coisa muito esquisita. Então, assim, todos esses sintomas, além disso, você tem aquela sensação de que você não é mais mulher. Que você é o que agora? Se você nem menstruar, você não menstrua mais. Você perdeu a sua capacidade reprodutiva. Então, isso tudo vem acompanhado com essas mudanças do corpo, né? Então, o cabelo que vai ficando mais fino, vai caindo, as rugas, né? A perda do turgor, o ressecamento, inclusive ressecamento vaginal, onde vai interferir sim na vida sexual da mulher, né? Então, tudo isso é muito, muito difícil a mulher aceitar, né? É uma fase muito complicada para a mulher. E isso é importante o que a gente está fazendo agora, Ju, que é a gente debater esse assunto, né? Isso sempre foi muito pouco
falado. Uhum. Ainda bem que hoje em dia a gente tem escutado mais, né? Inclusive, atrizes têm se manifestado muito em redes sociais a respeito disso. São pessoas que estão envelhecendo, que estão passando por isso, que estão sentindo e que têm, sim, vontade de falar e perceber que não é só ela que sente isso, né? Que são todas as mulheres que chegam nessa fase. Não tem como a gente não chegar nessa fase e sentir tudo isso, né? E o que a gente quer? Eu acho que o que a gente quer, na verdade, é ser acolhida, né? A gente quer ser aceita pela sociedade, é isso que nós queremos, né? Nós queremos ser aceitas pela sociedade, não julgadas. Quando a gente chega nessa fase, a gente fala, pô, para que eu sirvo, né? E os homens também, né? São pessoas, são, assim, uma mulher já de 50 a mais, parece que não tem nem nem que ter outros relacionamentos, se for o caso, né? Parece que isso daí é uma coisa esquisita, uma coisa estranha, não tem esse direito, né? Uma velhinha, né? Uma pessoa velha. Então, assim, são várias questões, independente da parte, sim, fisiológica, né? E que realmente a gente é muito cobrada e nós precisamos, sim, conversar, debater e nos impor, né? A gente tem que se impor, né? E levar tudo isso com mais naturalidade, né? Entender o nosso corpo, entender a resposta do nosso corpo. E nem sempre isso é mal, é ruim pra gente, né? Tudo a gente precisa saber lidar com essas questões, né? E saber como que a gente vai ser daqui para frente, né? São fases realmente que nós passamos e que elas precisam ser colocadas e aceitadas pela maioria da sociedade, né? Infelizmente, né, Ju, a gente sabe que nós mulheres sofremos muito, eu já sofri muito etarismo, né? Eu acho que todas as mulheres da minha idade, por pessoas que olham para você e falam que você é velha, né? Teve uma época até que eu sou avó, né? Eu tenho um neto de 10 aninhos, e assim, teve uma época que eu tinha até um pouco de vergonha de conhecer alguém, eu sou divorciada, e às vezes eu conhecia uma pessoa e eu chegava lá, eu tinha vergonha de falar que eu era avó. Olha que coisa mais absurda isso. Até que eu sabe, caí em mim e falei, gente, o que eu tô fazendo, né? Não tem nada a ver isso. Se a pessoa gostar de mim, querer ficar comigo de verdade, pô, ele não pode ter preconceito com isso, né? Tem que aceitar o que a gente é e como a gente é, entendeu? Então, mas para você ver assim, a que ponto chega, né, esse medo e esse medo do julgamento, né? É. Então, é isso que mais ou menos eu acho. A Flag Ciardi aqui está dizendo live excelente. Parabéns a todos os envolvidos. Tema super importante. A Van Andreazzi, os dois médicos têm sensibilidade diante das questões femininas. Vamos ver o que mais aqui. Eu acho que o dever do ginecologista, né, é ajudar a mulher a ultrapassar essas fases, todas as fases que ela está passando, de uma maneira melhor, né? E assim, não tem uma receita de bolo fixa, né? Não é o que serve para uma não serve para outra. Você tem que individualizar muito cada caso, cada situação, né? Então, eu acho que é isso é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ouvir, acolher e olhar dentro do nosso arsenal como médico, né? Como eu consigo ajudar essa paciente? Às vezes não é com remédio, né? Às vezes é com conversa, às vezes é com orientação. É isso que eu ia perguntar para vocês dois. É, Se vocês acham importante um tratamento psicológico, alguns casos até psiquiátrico, né? Para que a paciente possa ter essa ajuda, né? eu vejo muitas mulheres atravessando muito bem, assim, todas as fases, sabe? Tem muitas pacientes que vão muito bem. Tem outras que às vezes
tem mais sintomas, tem mais queixas, e aí uma intervenção, às vezes médica mesmo, resolve, né? Mas tem algumas que, às vezes, tudo, vamos dizer assim, mesmo as intervenções médicas, mesmo as intervenções multidisciplinares, vamos chamar assim, ainda para ela aquilo é muito difícil, né? Então, a gente precisa mesmo individualizar, sabe? Tem pacientes, por exemplo, muito jovens que tiveram um câncer de mama, e aí elas não podem fazer reposição hormonal, e elas são jovens, ou outros tipos de câncer, né, relacionados ao hormônio, que a gente não pode fazer reposição. Eu vejo algumas que sofrem bastante com isso, mas a medicina vem evoluindo e a gente tem uma série de medicações que contornam, que ajudam, que melhoram, ou de estratégias. Então, para citar uma, né, que é tranquila, assim, atividade física, né? Eu sigo no Instagram uma paciente que teve câncer de mama e ela não faz reposição hormonal, mas ela é super marombeira. Ela vai na academia, ela pega peso, ela fala, olha aqui, eu não... E ela faz esse depoimento. Eu não faço reposição hormonal, mas não é por isso que a minha vida acabou, eu tô aqui batalhando, lutando. E é verdade, como a atividade física e um estilo de vida saudável, com uma dieta adequada, né? E com também uma mente pacificada, vamos chamar assim, né? Também isso tudo melhoram todos os sintomas e ajudam muito a mulher a atravessar essas fases que, por vezes, não são fáceis, né? Não são fáceis. Mas como a própria Adriana comentou no começo, né? A outra alternativa é pior, porque quem não envelhece é porque morreu, né? Então, a outra alternativa sempre é pior, né? Então, o que a gente tem que fazer é ouvir, escutar, acolher e oferecer o que a gente tem de melhor para tentar ajudar cada uma individualizada, sabe? Também acho. Agora, a doutora Adriana tem uma filha, o doutor João, duas filhas, né? E um filhinho. Como vocês... a doutora Adriana, no caso, já lidou com isso. Com a primeira menstruação da sua filha, como é que foi? E o doutor João também, depois, a experiência dele, como que ele está se preparando? Não só como médico, mas como papai também, né? E como foi, doutora Adriana, nesse caso? Porque a gente vê, no caso do filme, né, uma mãe querendo anunciar para todo mundo, colocando a foto no WhatsApp, nas redes sociais, enfim. E a filha, naquela fase de adolescência, que não quer conversar com ninguém, retraída, né? Por quê, né? Assim, é difícil explicar a felicidade da mãe e é difícil a filha entender, né? Enfim. Então, quero saber um pouco da experiência de vocês aí, da doutora Adriana, que já teve essa experiência, e o doutor João, como é que está se preparando? Bom, em relação à minha filha, foi muito tranquilo, porque assim, eu sempre conversei muito com ela, a gente sempre teve muito diálogo, e não foi nenhuma coisa assim extraordinária, para falar a verdade. Foi muito normal, não teve nenhuma foto, nada. Não teve foto de calcinha para mostrar para as amigas, né? Muito pelo contrário, foi tudo bem tranquilo. Ela também, acho que foi natural. Então, realmente não teve nenhum alarde. Agora, sim, eu lembro quando eu fiquei menstruada, né? A primeira vez, quando eu tive a minha menarca, eu acho que talvez por isso também que eu tenha agido assim com a minha filha. Comigo também foi super tranquila. Minha mãe também sempre conversou muito com a gente, comigo e com a minha irmã, né? Eu tenho uma irmã. E também foi uma coisa super natural, assim, eu não me lembro de ter tido nenhum, assim, não fiquei triste, eu fiquei até contente, porque quando eu fiquei menstruada, eu falei, nossa, agora eu sou mocinha, né, e tal, eu fiquei contente, né, mas não teve, assim, nada demais também. Então, aqui em casa, acho que está tudo tranquilo, né? Mas eu posso contar algumas coisas engraçadas que já aconteceram aqui. A minha filha mais velha, quando ela era bem pequenininha, né? E um dia
não sei exatamente o que aconteceu ali, a minha mulher estava tomando banho e tal, e ela descobriu que a minha mulher estava menstruada, né? E aí ela veio correndo atrás de mim, bem pequenininha, assim, 3, 4 anos. Papai, papai, a periquita da mamãe explodiu, né? Sangue! Então, assim, foi muito, muito engraçado, né? Uma situação engraçada. E, eu acho que quando chegar, vai chegar, né? É isso. E hoje, eu acho que, assim, a gente está em constante evolução, né? A nossa sociedade, todos nós estamos evoluindo, né? Assim, e eu mesmo, eu olho para mim há 10 anos atrás, eu sou diferente do que eu sou hoje, né? E assim, então, uma das grandes evoluções que eu acho que a gente tem é em relação a esses dogmas, esse machismo exagerado, essas coisas que aconteciam antigamente. Hoje a gente pode falar sobre tudo isso, né? Então, isso eu acho que é muito melhor hoje em dia do que era antigamente, né? Então, quando tiver que ser, a menstruação dela vai ser, e a gente vai poder falar abertamente sobre isso, né? Sem problema nenhum. Então, eu tô tranquilo, né? Não. Eu acho que é isso, eu acho que tudo é o diálogo, né? Vocês sabendo lidar com essas situações de forma natural, vai ser uma coisa, tudo bem, fiquei menstruada, ok, pronto. Não vai ser um alarde, uma coisa, nossa, Então, de né? novo, assim, voltando ao filme, né? Você vê que ali o problema não é a primeira menstruação, né? É uma mãe maluca. O que tem nada a ver com a primeira menstruação. Ela De tirou, novo, a primeira tirou a menstruação foto da calcinha, né? acontece Gente, normalmente, com todo, mas assim, é uma mãe maluca, é isso. Como que vai tirar foto né? Você entendeu? O problema ali não está na primeira menstruação. O problema está na mãe maluca. é verdade, isso aí. Também achei. No final do dia, esses relatos dessas 6 mulheres, eles nos levam à seguinte conclusão: o problema todo está no relacionamento, né? É, Mãe e filha com relação à primeira menstruação, mãe e filha com relação à questão da menina estar acima do peso, ela própria consigo mesma, né? Que já vinha com esse problema de casa, então ela já vai para a escola já se comparando. Enfim, aí a questão da mulher trans que está paquerando e aí não é correspondida, muito pelo contrário, é surpreendida com uma situação de violência. Então ela também já se colocou, né, de uma forma diferente, que ela não teria direito a uma paquera, enfim. E o último relato, né, da mulher que fala que tinha horror a envelhecer, mas que depois aceita o Uhum. corpo. Então, tudo é o relacionamento, seja consigo mesma, seja com as outras pessoas, né? é a maneira com que você encara o problema, né? Também, também. Assim, pode olhar para um problema, encarar de um jeito ou encarar, não quer dizer que ele não exista, É. né? Mas tudo tem a ver também com a maneira com que a gente encara o problema, né? Uhum. E eu acho que o médico ele tem um papel também nesse momento Sim, super. de, de mostrar isso, sabe? Assim, às vezes, olha, às vezes a mulher está olhando para a menopausa, para o climatério, como um problemão, sabe? E não querendo minimizar que não existe o problema. Mas eu costumo dizer, você não deixa de ser você. Você continua sendo você. Você continua sendo essa pessoa que realizou isso, que fez aquilo, que tem isso. Você não mudou, você é a mesma pessoa. Só está faltando um pouquinho de hormônio, é um detalhe, sabe assim? Claro, eu não quero minimizar os sintomas, mas às vezes assim, você mostrar tudo que continua no lugar, tudo que está direito, tudo, sabe? Ajuda a mulher também a tirar o foco do problema e olhar um pouco para a solução, né? Daí eu queria aproveitar o espaço aqui para contar um pouco do histórico da reposição hormonal, né? Porque Uhum. o que acontece, né? A gente teve um estudo, né, que chama WHI, que em inglês quer dizer Women's Health Issue, que é o maior estudo, o estudo mais importante sobre reposição hormonal, né? E ele foi publicado há mais ou menos uns 25, 30 anos atrás, quando eu era aluno residente, assim, eu era médico muito jovem, né? E antes do WHI, assim, era um crime, vamos dizer, um médico atender uma paciente e não prescrever uma reposição hormonal.
a reposição hormonal era uma coisa obrigatória para quase todas as mulheres. E o que acontecia naquela época, né? Os médicos, eles faziam um raciocínio muito simplista. Os médicos não, a medicina, né? Então eles viam o seguinte, olha, até a menopausa, a mulher infarta muito menos que o homem. A mulher tem muito menos AVC do que ela tem muito menos doença cardiovascular do que o homem. Que, não sei se vocês sabem, mas doença cardiovascular é a principal causa de morte. A maioria das pessoas morrem de doença cardiovascular, né? Que é infarto e AVC. Então, depois da menopausa, a mulher passava a ter tanto AVC e infarto quanto o homem. Então, o raciocínio da época era assim, olha, o estrogênio previne infarto e AVC. Então, eu tenho que dar estrogênio para a mulher por mais tempo. Tá certo? Era assim que a coisa rolava. E aí eles fizeram esse estudo, foi um estudo muito grande, né, em que eles pegaram mulheres de 50 a 60 anos e randomizaram, fizeram um sorteio para um grupo que ia fazer reposição hormonal e o outro que ia tomar um placebo. O placebo é um comprimido de farinha que não tem efeito. Então, para tirar o efeito psicológico do remédio, né? Então, que a mulher achava que estava tomando um remédio, mas na verdade era um placebo. E aí, o que aconteceu depois de um segmento dessas mulheres? Eles viram que, na verdade, as mulheres que estavam fazendo reposição hormonal estavam tendo mais eventos cardiovasculares. E esse estudo, então, caiu, vamos dizer assim, como uma bomba, tá certo? E foi capa da Veja, capa de todas as revistas e tal. E aí começou a se tornar mais ou menos o inverso, assim, um movimento pendular, né? De que, nossa, a reposição hormonal faz mal, é horrível, causa doença, causa câncer, porque também aumentou um pouquinho o risco de câncer de mama. Então, só que esse estudo, ele tinha uma série de erros metodológicos, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo, né, ele pegou uma mulher de 60 anos que nunca tinha feito reposição hormonal e começou a dar hormônio para ela, aos 60 anos. Você imagina que é uma mulher que é mais frágil e mais suscetível a ter esses problemas, né? Então, e aí hoje, onde a gente está? A gente sabe que na esmagadora maioria das mulheres, a reposição hormonal vai ser uma coisa benéfica. Ela não vai aumentar os riscos. Porque existe uma janela de oportunidade. A gente não deve esperar os 60 anos, os 55, os 56 para dar a reposição hormonal. A gente já deve começar essa reposição hormonal ou logo que ela tem a menopausa, ou até no período do climatério, antes disso, para a gente não deixar ela fazer um vale sem hormônio, entendeu? Então, só que a gente enfrenta muitas mulheres que não fazem a reposição porque elas têm medo ainda, um medo meio que inexplicado, assim, sabe? Ai, mas isso vai fazer mal, isso vai me engordar, isso vai me causar câncer, isso vai me causar doença cardiovascular, entendeu? E o que não é verdade, porque nesse estudo tinham muitos erros metodológicos, sabe? Uhum. Então, hoje, muito do que a gente vive no dia a dia do consultório é desmistificando esse estudo e esse medo das mulheres de fazerem reposição hormonal e mostrando as estatísticas, os dados mais atuais, sabe? Então, hoje a gente tem alguns grupos de mulheres que, infelizmente, não vão poder fazer reposição hormonal. Por exemplo, aquelas que já tiveram um evento cardiovascular, aquelas que têm um problema, né? Ou aquelas que têm muito risco, né? Então, ela tem muitos fatores de risco. Ela é obesa, ela fuma, ela é sedentária, ela já tem muitos fatores de risco para doença cardiovascular, e daí vai entrar a reposição hormonal talvez como mais um, entendeu? A gota d'água que vai fazer extravasar a caixa d'água, né? Mas a esmagadora maioria das pacientes vai poder fazer a reposição hormonal e vai ter esses sintomas todos climatéricos minorados, né? E vai ter uma boa qualidade de vida. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui para o teu público, para quem está te ouvindo, que a gente tem muitos recursos para fazer reposição hormonal,
né? E as contraindicações hoje são muito pequenas, mas que a gente deve respeitar essa janela, né? Não espere que você tenha 55, 60 anos para ir atrás, não. Assim que você tiver com a menstruação falhando, você já tem que ir procurar para já ir começando essa reposição hormonal. A Margarete Tomás diz aqui, a empatia é muito importante, ficamos desorientadas nessa fase. Excelentes profissionais. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. O Fábio Cavazin fala, a imaginação e a preocupação das crianças é algo sempre maravilhoso, se referindo aí à filha do Dr. João. É importante alerta que o Dr. João dá em relação aí à questão da reposição hormonal. E caminhando para o final, então, eu acredito que o Dr. João já até tenha falado um pouco sobre as considerações dele, mas se quiser complementar. Doutora Adriana, suas considerações finais, então, sobre toda essa reflexão dessas 6 mulheres, da comparação do filme com as fases da carne, que eu acho que foi uma maneira elucidativa que a Camila trouxe para chamar a atenção mesmo dos relatos, né? E junto com as animações, ela inclusive falou numa live passada que ela escolheu essa forma para não expor as mulheres, né? Essa forma de animação para não expor as mulheres e ficou só realmente a voz, né? Então, para a gente encerrar, quais são as suas considerações finais e a sua mensagem, enfim, o que você quiser falar, doutora Adriana. Não, eu acho que o documentário foi muito feliz, né, nessa comparação, e é o que eu falei no começo, né, abrangeu muito o universo feminino e essas fases, né, da nossa vida, né, que são fases marcantes para a mulher, né. E é importante isso que o Dr. João falou, sobre climatério, você procurar um médico para te orientar, né? Nunca fazer reposições de medicações sem ter a ajuda de um médico, né? Porque hoje a gente também vê muita coisa aí em academia e até às vezes médicos despreparados que nem são da especialidade fazendo aqueles enxertos daqueles hormônios, né? Gurus da internet, né? Exatamente. Então, procurar um profissional sério, né, que saiba o que está fazendo realmente, que isso faz a diferença, né? Se você puder fazer a reposição hormonal, eu faço, né? E eu posso dizer para você que a minha vida mudou depois que eu comecei a fazer a reposição hormonal, né? Isso eu falei muito para minha ginecologista. Eu falei, gente, isso aí é demais. Porque você vai tendo aquelas mudanças muito lentas, né? E às vezes você não está percebendo. Aí, de repente, você começa a fazer a reposição, você fala, gente, como eu estava daquele jeito, agora eu não estou mais, né? Então, assim, é muito bom, é importante, né? E é importante, sim, a gente abrir diálogo para essas questões do feminino, né? Para a aceitação da mulher, principalmente nessa fase onde a gente vai ficando mais velha, né? As mulheres, em todas as suas fases, elas têm a sua beleza, né? O belo nem sempre é o padrão, né? O belo é aquilo que é belo, né? Não, nem sempre é aquilo que é imposto como bonito, como maravilhoso, e sim aquilo que você mostra, né? Então, eu acho que é muito importante e eu fico muito feliz, assim, de hoje em dia a gente conseguir falar sobre isso, da gente ter uma abertura, né? De a gente poder debater essas questões que são muito importantes para a gente, para nós que somos mulheres. Então, basicamente isso. Gostei muito, viu, de participar. Gostei muito de poder assistir aquele documentário. Eu assisti várias vezes. Eu achei muito legal. Então, cada vez que eu assistia, eu conseguia entender mais alguma coisa, né? E achei muito, muito, muito interessante mesmo. Obrigada. Imagina. Doutor João? Bom, obrigado por estar aqui, né? Eu acho que
foi bem enriquecedor para mim. Obrigado por abrir esse espaço para a gente poder esclarecer mesmo, né, e trazer luz aí para algumas mulheres que podem estar sofrendo. Acho que a principal problema aqui é o climatério mesmo, né, e poder trazer informação, né. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigado. A doutora Natália Maluf diz: super importante esta informação de ter um acompanhamento e com um profissional sério. Parabéns aos dois colegas, excelente live. A Lígia MF14, excelente live, muito aprendizado. Então é isso, muito obrigada, doutor João, doutora Adriana, por dividir os conhecimentos conosco. Quero agradecer novamente ao ICEM e à MPC Filmes por divulgar o cinema nacional, nos conceder esse espaço, né, para que nós possamos fazer esses debates, dar luz a esses temas que são controversos muitas vezes, que ficam escondidos aí. Enfim, então, é muito bom. E espero vocês aí nas próximas lives. Serão anunciadas aí pelo Instagram. Muito Tá obrigada. bom. Obrigada, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.